Olá, vamos continuar a nossa conversa aqui, cujo fio condutor está sendo o livro Faz Sentido para Você. A gente já conversou, está conversando sobre autoconhecimento e hoje o tema específico é escolhas relacionadas ao autoconhecimento. A gente conversou aqui rapidamente sobre alguns dos ingredientes que compõem, ingredientes entre aspas, que compõem a nossa individualidade, a nossa singularidade, né? Desde a nossa aparência, o nosso tipo comportamental, nosso perfil comportamental, as nossas inteligências múltiplas, e ainda vamos falar de outros, mas eu vou abrir um parênteses aqui para voltar a Sabrina, uma outra história da Sabrina, ou se quiserem uma outra Sabrina ou um Sabrino, isso não importa, a Sabrina que é um avatar, é uma representação. Essa Sabrina, ela tinha um pai muito bacana, muito disciplinado, muito sensato, presente, uma mãe muito sensível também, bastante amiga. Então esse foi o lado, digamos, fácil da vida da Sabrina. Mas a vida dela, assim, no conjunto não foi tão fácil. Aos mais ou menos ali por volta dos 15 meses de idade, ela teve uma doença seríssima e quase morreu. Com 10 anos, aquele pai super presente, super amigo, super companheiro de brincadeira, dos estudos, de viagens, teve um câncer e veio a falecer. Tudo isso somou muita dificuldade à vida da Sabrina e da família da Sabrina. Talvez por esse contato dramático com a doença, nela própria e no pai, sei lá, talvez por algum outro motivo, ela resolveu então que ela queria ser médica, ia fazer medicina. E estudou, mas estudou muito. Lembra dos tipos comportamentais? Essa Sabrina aqui é um típico C, aquela que faz tudo muito organizadamente, que faz planilha, que faz cronograma. Então ela estudava, acordava de madrugada para fazer exercícios físicos, depois começar a estudar, até tal hora estudava, depois almoçava, tinha um intervalo, voltava a estudar, matéria tal nesse dia, matéria tal naquele outro dia. Um típico C do nosso estudo sobre o perfil comportamental. Isso ajudou bastante, porque ela sabia que ela tinha alguns gaps, ou algumas falhas na sua formação. Houve época em que ela estudou em escola pública que não foi tão eficiente na hora de transmitir conhecimento e informação. Outras vezes ela conseguiu estudar em escola particular, mas ela sabia que ia precisar estudar muito, e foi assim que ela fez. Bom, Sabrina tentou a primeira vez, não conseguiu. Claro, ficou triste, mas era a primeira vez. Tentou a segunda, também não. Tentou a terceira, também não. O tempo começou a pesar. Tentou a quarta, a quinta. E vocês sabem como é. Muita gente dá opinião, né, na família, fora da família, e começa aquela história. Não, você está perdendo tempo, né, desiste disso. Ah, é porque não está estudando o suficiente. A Sabrina sabia o quanto. Ou isso deve acontecer com vocês, aqueles dias que a gente não está bem, aquela fase que a gente não está legal e realmente ela não estudava tanto. E é porque você não estudou tanto. Então sempre alguém julgando, sempre alguém falando, que isso nunca falta, né, na nossa vida. E a Sabrina começou a sentir o peso mesmo do tempo passando, a preocupação com a situação da família. Ela queria poder entrar no mercado de trabalho, ganhar seu próprio salário, se tornar independente, né? Quem não? Bom, quando chegou então lá para a sexta vez, Sabrina resolveu mudar de estratégia. Ou seja, ela precisou usar muito a sua inteligência intrapessoal, conversar consigo mesma, meditar, conversar com seus botões, porque ela chorou muitas noites, ela ficou ansiosa muitas vezes, ela teve dúvidas. Então ela também teve que usar a sua inteligência interpessoal para conversar com professores, colegas, com pessoas da área, com a sua mãe, com as pessoas da família, enfim. Ela usou os recursos disponíveis para tomar uma decisão, e ela teve que tomar uma decisão. A vida é feita de escolhas. Ela tinha que fazer uma escolha. O que você faria no lugar dela? Isso é o que você faria. O que eu faria? Isso é o que eu faria. O que os amigos dela fariam? Isso é o que eles fariam. Mas o que ela faria é o que ela faria. A escolha é dela. Então ela teve que usar todos os recursos para tomar essa decisão, e ela decidiu que naquele ano ela colocaria lá no Enem, primeira opção, a fisioterapia, e segunda opção, a medicina.
Sabrina tinha um propósito, ela queria ajudar as pessoas através da sua profissão, ela queria algo que a aproximasse disso, de poder ajudar as pessoas com aquilo que ela fazia. Bom, resumindo a história, Sabrina passou em fisioterapia. Mas ela tinha feito uma promessa para as pessoas, né? Aquela coisa, né? Eu estou desistindo, mas eu vou continuar estudando. Se eu entrar, eu continuo estudando para medicina. Mas isso não foi preciso, sabe por quê? Porque a Sabrina, ela se apaixonou pelo curso. Primeiro que várias das matérias que ela gostava muito, que envolvia o corpo humano, que envolvia saúde, ela encontrou na fisioterapia, né? Porque tem. Segundo, porque ela descobriu que ela poderia ajudar as pessoas, o propósito dela continuava presente ali. E isso começou logo cedo, quando ela já entrou na faculdade. Ela começou a dar aula num cursinho que a faculdade montava, um cursinho gratuito, para alunos que não tinham dinheiro para pagar o cursinho. Pois ela sabia a dificuldade que ela teve para passar no vestibular. E ela também percebeu que na cidade que ela mora, inclusive, tem muitas pessoas idosas, as pessoas à sua volta começaram a mostrar o quanto elas necessitam daquele profissional, do fisioterapeuta. E começou a se encantar com o que ela estava vendo, começou a se encantar com o que ela poderia fazer com a sua profissão. Desistiu de tentar medicina? Desistiu, mas isso não foi uma derrota, isso foi uma escolha. Você nunca teve momentos em que você teve que fazer uma escolha, mudando o rumo daquilo que você pensava fazer? É corajoso saber fazer isso. É preciso muita coragem para você chegar para todo mundo ficar, vai ter um médico na família, finalmente vamos ter um médico aqui na família. E você chegar e falar assim, não, eu não vou mais tentar medicina. Todo mundo vai querer dar palpite de novo. Uns vão falar, isso mesmo, o outro, não, você não pode desistir. Mas quem tinha que saber? A Sabrina. Ela fez o certo, ela pediu conselho para a mãe, ela conversou com os professores, conversou com colegas, conversou com médicos já formados, mas a escolha, a decisão final era dela. Pensa nisso. Para você tomar suas decisões, você vai usar todos esses recursos que a gente falou antes aqui. Mas vai usar inclusive outros que a gente ainda vai falar. Mas sempre será algo que é muito seu. E como que você vai tomar qualquer decisão, ainda mais uma tão importante, se você não se conhecer? Percebe então? Percebem como as coisas se vinculam aqui? Você precisa se conhecer e se conhecer bem para tomar decisões e fazer escolhas cada vez mais conscientes. E escolhas conscientes vão afetar a sua vida profundamente. Escolhas feitas na base da inconsciência, no piloto automático, ou na irresponsabilidade mesmo, uma certa negligência em relação a você mesmo, normalmente tem consequências não muito boas. Então a gente vai continuar esse papo no próximo episódio, mas por hora eu quero que você pense, se você tem investido mesmo no autoconhecimento, no desenvolvimento da sua autoconsciência, para que você possa tomar decisões cada vez melhores, cada vez mais conscientes. A gente se vê na próxima. Olá, amigos. Olha, o vídeo de hoje vai ser muito desafiador, porque eu vou falar sobre forças de caráter. É um assunto que eu amo, mas é um assunto muito amplo. Eu estudei bastante no meu MBA, eu li esse livro inteirinho, tá todinho riscado, assinalado, além das conversas e artigos que a gente lê. Tudo isso para eu poder dar o treinamento que eu dou sobre esse assunto. Então eu vou tentar dar uma resumida aqui. Tá? Tem a ver ainda com autoconhecimento, porque forças de caráter é o equivalente positivo das doenças mentais. Sim, bem simplificando, tá? Porque quem teve a ideia, os fundadores da psicologia positiva, falou assim, puxa vida, a gente tem um manual desse tamanho para falar das doenças mentais. Cada doença tem seu código. Se você tem depressão, tem um código. Se você tem síndrome de pânico, tem outro código. Se você tem esquizofrenia, tem outro código. E por que a gente estuda tanto aquilo que não funciona, digamos assim, que é o desequilíbrio nas pessoas, e não estuda aquilo que funciona, aquilo que as pessoas felizes têm em comum? E aí, então, eles resolveram pesquisar entre pessoas, né, ditas com um alto nível de bem-estar, equilíbrio e felicidade, portanto, o que elas tinham em comum. E foi uma pesquisa de anos, muito intensa, com milhares de pessoas, de questionários,
de questionários, de provas dentro do rigor científico, até chegar então a um catálogo de 24 forças de caráter que os seres humanos têm. E todos nós temos. Só que acontece como eu falei nas outras vezes. Alguns têm essa força maior, essa menor, essa mais desenvolvida, essa menos desenvolvida. E isso vai dando aquela equalização que eu tenho falado aqui. Tá? Então, são 24 forças distribuídas por 6 virtudes. São 6 virtudes, cada um tem uma relação de forças que somadas dão 24 forças. Então eu vou mostrar para vocês primeiro as virtudes, olha lá. Aí em cima a coragem, descendo em verde a virtude da humanidade, descendo em azul aí transcendência, depois mais abaixo a temperança, em amarelo a justiça, em cinza aí a sabedoria. Percebam como as flechinhas apontam para o meio, ou seja, o desenvolvimento dessas virtudes te levam ao bem-estar, a uma felicidade, se preferir. E cada uma delas desmembra em forças. E agora eu vou comentar as forças, porque não vai dar para enxergar se eu tentar mostrar assim, tá? Vamos lá, vamos falar rapidinho das forças. Vai pensando se você tem essas forças, tá bom? Bom, na coragem, vamos lá. Coragem, quais são as forças que tem na coragem? Bravura, aquela pessoa que tem a coragem de falar o que pensa, mesmo quando ela sabe que os outros pensam diferente, de se posicionar, de seguir, mesmo quando ela está com medo. Então essa é a bravura. Perseverança, a pessoa que persevera, né, que tenta, que continua, que insiste. É diferente do teimoso. O teimoso, ele assim, está fazendo de um jeito, não dá certo, ele tenta fazer daquele jeito e daquele jeito, mesmo não dando certo. O perseverante, ele continua tentando, mas ele muda o jeito, né? Ele usa suas inteligências para isso. Honestidade é outra força, você sabia que a honestidade é uma força? Você tem essa força? E entusiasmo também é uma força, ligada, portanto, à virtude da coragem também, né? Entusiasmo, aquela pessoa animada, que tem tesão, né, para fazer as coisas. É uma força. A outra virtude, a da humanidade. A humanidade tem 3 forças. O amor, que é uma grande e poderosa força. Você tem amor? Amor, amorosidade. Bondade é outra força. Sabia que bondade é uma força? Olha só. Alguém já tinha te falado isso? E inteligência social, que nós já vimos quando falamos das inteligências, quando nós falamos da interpessoal, né? Aquela pessoa que se relaciona bem, que compreende o sentimento alheio, que sabe se relacionar, enfim, num grupo, num coletivo. Vamos para outra virtude, a da sabedoria. Sabedoria, então, criatividade, a pessoa criativa, que está sempre inventando uma nova forma, buscando uma nova forma de fazer as coisas. A curiosidade, né, que a gente pode falar no interesse, a pessoa interessada nas coisas. Isso também é uma força. Quem tem uma pessoa que tem interesse na equipe percebe isso. O professor percebe também isso, um aluno que tem interesse, quer saber realmente, certo? Senso crítico é uma força, sabia? O senso crítico é uma força. A pessoa que discerne, né, analisa as coisas para tomar uma decisão. O amor ao aprendizado é uma força. A pessoa que gosta de estar aprendendo coisas novas. Não é só curiosidade naquilo que ela estuda já, mas a vontade de aprender outras coisas. É diferente, né? Amplia. Essa é uma força. Você tem essa? E a perspectiva, a pessoa que consegue colocar algum fato, alguma coisa que aconteceu na perspectiva, numa perspectiva histórica, como chegamos ali, o que a gente fizer agora, onde a gente vai chegar, se a gente agir assim. É uma super força muito importante. Você tem essa da perspectiva? É a última força ligada à virtude da sabedoria. Então vamos a uma outra virtude, a da justiça. Olha que interessante, saber trabalhar em equipe. Você tem essa força? Muitas pessoas não têm, elas só sabem fazer sozinha, ou se elas estão numa equipe, elas não contribuem, elas se encostam na equipe, né? Na escola acontece muito isso. Então quem sabe realmente trabalhar em equipe, isso é uma força e muito valorizada pelo mercado de trabalho, fica a dica. Outra força, a da imparcialidade, aquela pessoa que consegue ser justa na hora de analisar, não puxa sardinha só para quem ela gosta, né? A liderança é outra força ligada à virtude da justiça.
Existem aqueles líderes naturais, não estou falando só de gestores, chefes de empresa, não, é uma pessoa que lidera naturalmente quando ela está num grupo, quando ela está numa tarefa, ela puxa para si, ela fala, não, gente, e se a gente fizer assim, né? É um líder natural. Outra virtude, a da temperança. Tem 4 forças nessa virtude. Vai pensando se você tem essas forças. Perdão é uma força, você sabia disso? Eu me emocionei muito uma vez que eu dei esse treinamento para crianças e tinha uma menina que tinha uma forte deformação no rosto e ela sofreu muito bullying, né? Então ela se emocionou, ela falou assim, nossa, eu sou muito forte, eu tenho muito essa força, porque eu precisei muito perdoar as pessoas que me trataram mal, que zombaram de mim por eu ter o rosto assim. Olha que coisa, né? Então, perdão é uma força. A humildade é uma força. Pessoa humilde, né? Que reconhece a sua pequenez, mas não no sentido de se menosprezar, mas sabe que ela tem muita coisa para aprender, sempre ela vai ter alguém coisa para aprender, sempre vai ter gente que sabe mais do que ela não sabe tudo, então é humilde. A prudência é outra força da temperança, a pessoa que age com prudência, mede as consequências, analisa antes de falar, antes de fazer. E o autocontrole, que é uma força que às vezes falta nas pessoas, o autocontrole, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda, mas é uma força muito importante, o autocontrole. Você tem essa força? Ou você dá um chilique assim, perde o controle e depois fica arrependido do que fez? Bom, e chegamos então na última virtude, que é a da transcendência. Olha as forças que tem aqui. A apreciação da beleza e da excelência. Então aquela pessoa que sabe apreciar o que é bom, o que é belo, melhor dizendo, ela gosta das coisas bem feitas, ela gosta de ver um trabalho bem acabado, ela gosta de fazer bem feito e gosta de apreciar também o que é bem feito. Seja música, seja uma obra, seja uma tarefa, seja o que for. Ela aprecia o que é belo, o que é bem feito. Gratidão. Nossa, gratidão é uma força. Você é grato? É grato para os seus pais, por exemplo? A esperança é uma força. E como é uma força, gente? Quando a gente falar sobre garra, nós vamos falar sobre esperança. A pessoa que não tem esperança, ela não tem garra, porque ela não acredita que pode melhorar. Humor. O bom humor é uma força. Você é bem-humorado? O bom humor é tão bom, né? Ajuda a gente, alivia os ambientes. E, finalmente, a espiritualidade, que lembra aquela inteligência existencialista, né? Que é a pessoa que sabe que estamos todos conectados e que nós temos uma ligação com algo maior do que nós mesmos. Bom, essas são as forças ligadas às 6 virtudes. Não sei se você se identificou com alguma delas. Foi muito rápido, você pode rever o vídeo ou você joga lá no Google Forças de Caráter, Psicologia Positiva, dá uma olhada de novo na relação. Uma coisa importante para falar, uma força pode ser, se ela for usada em excesso, é ruim. Por exemplo, o senso crítico em excesso fica uma pessoa chata, que nada para ela tá bom, tá? Agora, o senso crítico, se ele for usado aquém do que deveria, é uma pessoa que não sabe decidir, que toma decisões assim de qualquer jeito, o cara não usa o seu senso crítico. Então, tudo com equilíbrio. E a gente se vê no próximo encontro, tem muita coisa para falar ainda. Olá pessoal, vamos continuar a nossa conversa. Eu vou gravar aqui mesmo onde eu tô, porque hoje vai ser um dia corrido e talvez eu não tenha tempo de gravar de novo. Então eu tô aqui, tive que vir abastecer o carro e lavar, porque ele tá imundo. Bom, nós estamos falando dos ingredientes que compõem as pessoas, esse ingrediente entre aspas, como eu tenho dito, né, falando daquilo que somado faz com que a gente seja um ser único. Enfim, estamos falando sobre autoconhecimento, falamos sobre forças de caráter da última vez. Hoje nós vamos falar sobre vivências, mas vamos fazer uma retomada, tá? Falamos sobre nós como pessoa, a nossa aparência, a maneira como a gente se apresenta, falamos das inteligências múltiplas que todos nós temos, os diversos tipos de inteligência, falamos sobre perfil comportamental, cada pessoa age ou reage predominantemente de um jeito, e isso também é equalizado de diferentes formas em cada pessoa. Pensa comigo, 9 tipos de inteligência, cada uma equalizada de um jeito, 4 tipos comportamentais, no caso que a gente estudou do DISC, cada um equalizado de um jeito.
as forças de caráter que nós abordamos ontem, que são 24 forças. E é importante a gente lembrar que nós temos todas elas, mas nós temos aquelas que a gente chama de forças de assinatura, que são as 5 que a gente mais usa. Tem as que ficam ali no meio termo e aquelas que a gente menos usa, mas nós temos todas. Nós podemos cultivar aquelas que a gente já usa mais, mas podemos também trabalhar aquelas que a gente usa menos. Enfim, essa equalização também existe e pode ir mudando durante a vida, né? A gente pode intencionalmente trabalhar essas forças. Além disso, nós temos também o assunto de hoje, que são as vivências. Como assim as vivências? Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós nasceu num lugar diferente um do outro, tem uma família que nos educou de uma maneira ou de outra, frequentou essa ou aquela escola, essa ou aquela religião, teve uma doença, passou por um susto, alguns se tornaram órfãos desde cedo, por exemplo, outros passaram por dificuldades financeiras, outras moram... Peraí, deixa eu dar uma andadinha aqui. Outras moram num lugar que tem características ali boas ou ruins, então que apresenta desafios para aquela pessoa morar ali. Enfim, todos nós temos uma história e isso também nos faz especial. Eu costumo dizer para as crianças, para os jovens com quem eu trabalho, olha, a história, as coisas que você vai passando, vai capacitando você para dar respostas, contribuições para a vida lá na frente que só você poderia dar. Eu trabalho numa ONG, por exemplo, com crianças bastante carentes. E eu já atendi jovens que têm histórias muito duras de vida, que têm vários familiares que já foram presos, que já moraram em situações terríveis, já enfrentaram situações muito, muito difíceis. E, no entanto, o que acontece? Quando você conversa com elas, você percebe que elas se sentem menos, né? Elas se comparam, elas acabam achando que elas não têm o que oferecer. Mas quando você analisa e ouve as histórias, você chega a uma conclusão, que elas são mais fortes do que eu, por exemplo. Eu digo para elas, você é muito mais forte do que eu. Eu não sei se eu aguentaria isso que você aguentou na sua infância, por exemplo. E o que essas crianças passam, se por um lado afeta emocionalmente, pode até causar alguns problemas, é verdade, por outros, elas adquirem uma experiência que talvez faça com que elas tenham respostas para problemas da sociedade que nós não teríamos. Então, a sociedade ela tem aí 2 deveres muito fortes. Um, de amparar essas pessoas. O outro, de ouvir essas pessoas também. De dar oportunidade para essas pessoas, porque as dificuldades que elas atravessaram faz com que elas possam, de novo, oferecer uma visão, uma contribuição que talvez eu, que nunca passei por aquela dificuldade, ofereceria. Bom, então veja bem, tem o seu jeitão, que é o seu tipo comportamental, tem as suas inteligências dosadas de maneiras diversas, tem as forças de caráter, as virtudes e tem as experiências que você já viveu. Tudo isso somado compõe a sua, digamos, impressão digital, psicológica ou espiritual, se você preferir. Tudo isso faz de você uma pessoa absolutamente única. E isso é o que eu mais gostaria que ficasse dessa primeira parte da nossa conversa, dessa primeira parte do nosso livro. Que a gente se conscientize do nosso valor. Uma pessoa comum, qualquer pessoa, ela tem uma história, uma vivência, ela tem essa soma de tudo que nós dissemos até aqui, que faz com que ela tenha, sim, sempre algo com que contribuir, que faz com que ela seja uma pessoa especial. Então, no primeiro capítulo do meu livro chama-se Sim, Você é Alguém. Em resposta lá a Sabrina, aquela vez que ela ficou achando que ela não era ninguém. Porque, por um lado, uma empresa não quis ela porque ela tinha um currículo muito bom, por outro lado, a empresa não quis ela porque o currículo dela não era tão bom quanto eles queriam. Não, você é alguém. Você é alguém e alguém muito valioso, alguém muito especial.
Eu tenho certeza que você tem aí talentos, tem sacadas, tem insights, tem uma criatividade que é só sua, tem inspirações que são só suas, tem palavras, tem jeitos que você consegue ajudar um amigo ou outro que é só você que consegue, enfim. Então essa é a principal mensagem dessa primeira parte do livro, para que a gente possa, a partir do próximo episódio, partir para novas conversas. Então olha só, imagina aqui comigo, você tem por um lado os seus talentos, tá? Então os seus talentos, que são tudo isso que a gente falou, os pontos fortes, as inteligências. Tem os seus recursos, as coisas que você durante a vida aprendeu, as coisas com as quais você conta, né, a educação que você recebeu, a família, a estrutura que você tem, são os seus recursos, aquilo que você pode mobilizar, que você pode usar. Tem os seus interesses, as coisas que você gosta, né, as coisas que você gosta. É muito importante você ter claro as coisas que você gosta. E tem as suas forças de caráter. Veja bem, imagina esses círculos concêntricos e no meio aquela parte onde eles se juntam, né? Ali está a sua zona de potência. Ali está, juntando tudo isso, a região que pode ser importante você conhecer para você ver em que projeto você vai entrar, que carreira você vai escolher, que contribuições você pode dar para o mundo. É ali onde se juntam todas essas coisas que encontra o seu ponto mais forte, a sua região de maior potência. É ali que você pode e deve investir. Então, pensa nisso. Analisa friamente essas coisas, tá? Os seus interesses, as coisas que você gosta, portanto, as coisas com que você se identifica, as forças de caráter que você tem, os seus talentos e os recursos com que você conta. Nesse meio está a sua zona de potência. Como é que você pode trabalhar aí essa zona de potência? O que você pode procurar fazer? Que coisas você deve procurar estudar? Que capacitações você deve buscar? Que iniciativas você deve tomar para explorar essa força de potência na sua máxima potência? Pensa nisso e a gente conversa no próximo vídeo, tá bom? Obrigado e desculpa aí a bagunça hoje nessa gravação.